Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação na palavra de Deus. Você sabe que o Espírito Santo é quem guia aqueles que querem servir a Deus. O Espírito Santo vem sobre aqueles que querem servir a Deus. Esse é o princípio básico, a meu ver, da fé cristã. Para você servir ao Senhor Jesus, primeiro você tem que nascer de novo, porque na carne você não pode servi-lo. Você não serve para servi-lo. É isso aí. Na carne, não há como servir a Deus. Então, para uma pessoa servir a Deus, ser serva de Deus, como foi o caso do próprio Jesus, o Filho de Deus, Jesus veio ao mundo para servir ao Pai, aos propósitos do Pai. Ele foi servo, mas para que ele pudesse servir ao Pai, ele teve que ser ungido com o Espírito Santo. Ele teve que ter a unção do Espírito Santo. E isso tem que ficar bem claro na sua mente, amiga e amigo, se você quer ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o princípio básico. Por que, bispo? É simples entender isso. Basta a gente pensar. Se você pensar um pouquinho, você há de convir, vai chegar à conclusão. Olha só, como é que eu poderia servir a alguém que eu não vejo, que eu não sinto, que eu não toco? Alguém invisível. Como é que eu posso servir esse alguém invisível? Está escrito, bispo. É verdade, está escrito. Todas as Sagradas Escrituras toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Claro. Porém, não significa que eu saberei seguir a Escritura Sagrada sem que o Espírito Santo me conduzisse, sem que ele me ensinasse, sem que ele iluminasse o meu pensamento, as minhas ideias. Não teria condição. Então, para que eu pudesse servi-lo, eu tinha que recebê-lo dentro de mim. Ele tinha que se apossar do meu ser. Aí sim, eu precisava ter a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Deus. Então, você quer servir a Deus, você tem que ter a mente de Deus. Se você não tiver a mente de Deus, como é que você vai saber a vontade dele para o seu trabalho, o exercício do seu trabalho? Como? Não tem como. É impossível. Como é que você vai servir a alguém se você não conhece esse alguém? Você não vê, não toca, não sente, não ouve a sua voz. É impossível. Para você servir ao Deus invisível, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você tem que ter o Espírito Santo, o Espírito dele. Isso aconteceu com os profetas no passado. Todos eles tiveram a unção do Espírito Santo.
O batismo com o Espírito Santo aconteceu após vir Jesus a este mundo. Mas a unção do Espírito Santo já estava com os profetas. Então, todas as Sagradas Escrituras são direção do Espírito Santo, são inspiradas pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, quem não nascer da água, quer dizer, morrer para este mundo, e do Espírito Santo, não pode nascer, não nascer do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Aí, vem, e isso que eu gostaria de falar, e eu gosto de falar isso. Por exemplo, só para você ter uma ideia, as pessoas leem a Bíblia e elas, por falta de orientação do Espírito Santo, elas têm o outro Espírito. Por falta da orientação do Espírito Santo, elas ficam questionando coisas que nada lhes diz respeito. Nada, absolutamente nada. Elas não questionam as coisas de Deus com respeito à vontade de Deus. Elas questionam as coisas de Deus com respeito aos seus interesses pessoais. E aí já começa a distorção. Por conta disso, o diabo, o espírito imundo, o espírito enganador, conduz essas pessoas a falsas doutrinas, ao engano. As pessoas são enganadas pelas falsas doutrinas. Por exemplo, a pessoa que bate na tecla, eu vivo sob a graça de Deus. Tá bom, você vive sob a graça de Deus. Viver sob a graça de Deus é viver na fé. O que quer dizer viver na fé? Não é de fé em fé e pela fé? Viver de fé em fé é viver na dependência do que Deus prometeu, do que Deus falou. Isso é direção do Espírito Santo. Quando nós falamos ontem da nossa experiência pessoal, na hora da amargura, da tristeza, da aflição, melhor dizendo, nós tomamos a Bíblia, nós, Esté e eu, pegamos a Bíblia e falamos, está aqui escrito, o Senhor falou, agora nós queremos ver isso funcionando. E funcionou. Isso se chama fé. Mas Deus permitiu que nós chegássemos àquela situação periclitante. E outras tantas que ele me permitiu passar, foi permissão dele. Ele quis aquilo para que eu pudesse aprender da mesma forma como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Nós, cristãos, também temos que aprender pelas coisas que nós sofremos. Porque se nós não passarmos por aflições, pelos desertos, pelas tribulações, como é que a gente vai amadurecer na fé? Impossível. O amadurecimento na fé não é amadurecimento, não é o conhecimento bíblico, não, teologia, não. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não tiver experiências, traumas, dificuldades, problemas, aflições durante a sua caminhada, então você nunca vai saber a vontade de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus, ela fala de aflição, mas você só vai conhecer a aflição na prática, não na teoria. Os apóstolos sofreram, excelente, graças a Deus, mas eu só fui aprender a aflição quando eu passei por elas. E isso se aplica a você também, a todos nós. Então não vem com essa conversa mole para boi dormir.
dizendo, a minha graça te basta e eu vou ficar esperando. Não! Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, no momento em que Paulo estava com um espinho cravado na sua carne, na sua alma, no seu coração. Ele estava desesperado. Jesus também esteve lá no Getsemane, quando ele orou 3 vezes, Pai, passe de mim este cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Paulo orou 3 vezes, pedindo para que Deus também passasse aquele cálice ou aquele espinho. Mas Deus respondeu o quê? Deus tirou o espinho? Não. Deus deixou o espinho lá. Ele disse, a minha graça te basta. Que quer dizer, eu estou com você, isso é suficiente. Por que você está reclamando? Segura aí, aguenta firme. Eu quero que você aprenda, ô Paulo, para você aprender a viver na fé, pela fé, e ensinar os outros, você tem que passar por isso que você está passando. E eu não posso evitá-lo. Você tem que continuar passando por isso. A mesma coisa aconteceu comigo. O que eu passei, o que nós passamos, de aflições, de angústias, perseguições, de ódio, até hoje, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Porque com todas essas rebordosas e perseguições e todo o inferno porque já passamos, eu dou graças a Deus porque eu fiquei maduro, eu amadureci na minha fé. Hoje, quando eu enfrento problemas até maiores e piores, eu fico firme porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele vai me livrar. E eu não fico desesperado mais. Mas quando eu era jovem, eu ficava desesperado, como foi o caso naquela noite de quinta-feira. Então, amiga e amigo, o vasto conhecimento bíblico não isenta a gente das tribulações, das lutas, das guerras, da necessidade de crescimento espiritual, de desenvolvimento da fé. Não, você tem que passar por eles. Se fosse assim, o diabo seria um santinho, porque o diabo conhece toda a Sagrada Escritura e, no entanto, ele não deixa de ser diabo. Então, o vasto conhecimento bíblico não lhe dá o direito de crescer, de desenvolver, de amadurecer na fé. O amadurecimento na fé vem pelos problemas. Por isso, Deus, quando livrou o povo de Israel do Egito, o levou por um caminho mais longo e pelo deserto, onde não havia água, não havia comida, não havia nada. Deserto, 40 anos. Mas durante esses 40 anos, Deus não deixou o povo dele sozinho. Toda vez que havia uma necessidade e o povo invocava a Deus, então Deus atendia. E é isso que Deus quer. A fé faz a gente amadurecer nessa comunhão com Ele, na dependência dEle. Deus quer isso. Deus quer que você dependa dEle. E essa dependência você vai aprendendo com a fé no dia a dia, com os problemas, com as situações difíceis, com as tribulações, etc, etc. Então, não fundamente a sua fé nos conhecimentos do coração, nos sentimentos do coração. Por exemplo, agora mesmo, ontem nós tomamos conhecimento que um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele se matou. Eu senti muito, o que eu vou fazer?
Eu vou ficar chorando a morte da bezerra? Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra, não. Eu vou continuar na minha fé, eu vou continuar passando, indo em frente. Mas aqueles que vivem uma fé emotiva, aqueles que vivem na fé daquela graça, a minha graça te basta, e vivem, que vivem com a fé sentimental, que são os fracos, são os doentes, são os enfermos crônicos que nós temos espalhados nas igrejas, por todo o mundo. Esses fracos querem uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ah, se matou? Problema dele. É problema dele com Deus. Não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa. Porque nós temos dado o melhor para eles. Todo dia nós estamos aqui. E todas as quintas-feiras nós fazemos reuniões, especialmente com eles. Todas as quintas-feiras. E eu, pessoalmente, faço isso há anos. Há anos, desde o início da igreja. Se foram colocados indevidamente na obra, foram levantados, colocados como pastores, e se já não só pastores, bispos, etc., e caíram e se mataram, o que eu posso fazer? Eu só sei uma coisa. Eu só sei que para você viver a fé inteligente, você tem que passar pelas tribulações. Tem que passar pelos problemas difíceis. Imagine se se uma criança não cresce apanhando, por exemplo, para aprender a andar. Ela tem que aprender a andar sozinha, ela não pode. Não adianta você querer fazê-la, ensinar uma coisa que é a natureza. Ela tem que se levantar, cair, se levantar novamente, se cair, para poder andar. Foi assim que eu aprendi a andar. E você também. Mas todos nós. Então, Deus permite as tribulações, Ele traz as tribulações, Ele faz acontecer as tribulações, porque quanto mais atribulado você for, mais você vai ser usado por Deus. Quanto menos atribulado você for, menos você vai ter experiência e mais você vai ter uma fé emotiva. Então, para a gente não ter uma fé emotiva, uma fé do coração, que não resolve, que não salva, que não liberta. E essa é a razão porque muitos falam em línguas e são endemoniados. Essa é a razão porque muitos fazem a obra, entre aspas, mas estão perturbados. Porque apoiaram a sua fé na emoção, no sentimento, e não no que está escrito. Porque quem apoia a fé no que está escrito sabe que vai sofrer tribulações. Vai passar pelas tribulações. Vai passar por águas profundas. Um dos textos que eu muito me apoio nas Sagradas Escrituras, eu vou encontrar justamente lá no livro de poesias. No livro de poesias, no livro que traz muito sentimento bom da fé, lá no Salmo 119, diz o seguinte, no versículo 71, o salmista diz assim, o salmista, não se sabe exatamente quem foi o salmista, mas o salmista disse assim, foi-me bom ter sido afligido
afligido. Foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Quem me afligiu? E para que me afligiu? Aí ele mesmo responde: para que aprendesse. Quer dizer, eu fui afligido, você vai ser afligido, se ainda não foi. Para quê? Para aprender. Somos afligidos para que venhamos a aprender os teus estatutos, a tua palavra. Um dos profetas disse, usado por Deus: eu te levei para o deserto para que o teu coração ouvisse a minha voz. Porque a sua mente não ouviu o teu coração. No deserto não tem sentimento. No deserto, na aflição, na angústia, nos problemas, não tem sentimento. Tem dor. Tem desespero. E eu me lembro, na época difícil que nós passamos, eu disse para Deus: meu Deus, eu preferia, e foi uma madrugada, ser como um cachorro, como aquele cachorro que está ali, ó. Preferia ser um cachorro vagabundo, abandonado, solitário, cheio de perebas, do que ser eu. Tamanha a pressão e opressão que eu estava sentindo na carne, na alma, no espírito. Eu estava sentindo desespero. E só Deus sabe o que eu passei. Eu não vou ficar aqui falando dos problemas que eu passei, mas eu estou dizendo que um dos problemas, uma das vezes, foi assim. Doutra feita, eu fiquei tão angustiado, tão oprimido, tão deprimido, por conta das notícias. Você sabe que cada notícia ruim piora ainda mais a nossa situação. Que finalmente eu coloquei a cara no chão do banheiro, lá da Rádio Copacabana, e falei com Deus: meu Pai, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Agora eu não vou fazer mais nada. Eu entrego nas tuas mãos esse pacote de opressão, de depressão, de aflição, de angústia. Eu entrego nas tuas mãos. A depressão que eu estava passando não foi por causa do problema psicológico, de problema da falta de Deus, não. De libertação, não. Falta de libertação, não. Eu era cheio do Espírito Santo, eu era batizado com o Espírito Santo. Mas eu fui levado à mesma situação que Jesus foi levado. E ele chegou 3 vezes, orou: Pai, passe de mim este cálice. E Paulo disse a mesma coisa. 3 vezes orei para Deus passar de mim aquela situação, para tirar aquele espinho na minha carne. E ele falou: a minha graça te basta. Então, minha amiga, naquele momento, eu coloquei a cara no chão e tive a minha experiência com Deus. Hoje eu posso falar isso para vocês. Paulo fala das experiências dele, que ele passou nas tribulações, nas angústias, na fome, na nudez, no frio. Ele passou. Então ele pôde e pode falar para nós o que significa tribulação, aflição, angústia. São coisas que nós temos que aprender. Por quê? Porque para podermos passar para outras pessoas, não o espírito fantasioso
de uma fé fantasiosa, uma fé emotiva, uma fé do... Por que você quer saber? O que você quer saber, por exemplo? Por que o bispo, ou pastor, seja lá o que for, não sei, se suicidou? Por quê? O que vai acrescentar na sua vida? Vai acrescentar na vida de alguém alguma coisa? Não, não vai acrescentar nada. Muito pelo contrário, vai diminuir. E nós não estamos aqui para pregar suicídio dos outros, a dizer, fulano está morrendo, fulano está assim. Não, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para avisar para vocês que se você não tiver uma fé racional, inteligente, uma fé que raciocina, que pensa, então, minha amiga, meu amigo, você estará fadado ao fracasso e ao inferno. Essa é a realidade. Porque a fé viva, a fé inteligente, aplica a sua vida naquilo que está escrito, nas promessas de Deus. Então, esse negócio de dizer, a graça, a tua graça me basta, eu vou esperar que as coisas aconteçam. Não, se você ficar esperando, você vai morrer pagão. É isso aí. Você vai morrer pagão. Porque nós estamos numa guerra. Você, eu, cada pessoa que abraça a fé no Senhor Jesus, começamos uma guerra contra o inferno. Todo o inferno. É isso que o diabo faz. Ele vem com toda a força. Mas pode vir todo o inferno e nada vai atingir a gente. Por quê? Porque a nossa fé não está pautada no coração. Se estivesse pautada no coração, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Mas porque está pautada da palavra de Deus, está aqui escrito, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse. A gente aprende na prática, a gente não aprende na teoria. Você aprende a palavra de Deus na palavra, no ensinamento, na pregação, mas você só vai realmente experimentar o que está escrito na prática. Imagine você, um aviador, um piloto, aprender a conduzir um avião apenas na teoria. Imagine um médico aprender a profissão de médico apenas na teoria. Se ele não pegar o corpo humano e não começar a tratar, se ele não começar a aplicar os seus conhecimentos teóricos em pacientes, ele nunca vai ser médico. Eu, pelo menos, jamais iria me consultar com uma pessoa que só tem teoria. Mas é assim que os da fé emotiva vivem, na base da emoção, a fé emotiva. E se você não gosta da minha mensagem, paciência, não entra aqui mais, vai embora, o problema é seu. Se você crê na palavra de Deus, como eu creio, dê a mão aqui, vamos juntos. Mas se você não crê na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus de acordo com o seu coração, sai fora. Eu não quero ficar com você, não. Eu não vou andar com você, não. Nem venha andar comigo. Por quê? Porque você vai me atrapalhar. Você vai ser um entulho, vai ser um peso na minha vida, na igreja. A igreja do Senhor Jesus não é formada por pessoas na fé emotiva, não. A igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas na fé do sacrifício. A fé que a pessoa tem que passar pelo deserto. Tem que passar pelo deserto. Se Jesus passou pelo deserto, se os apóstolos passaram pelo deserto, quem somos nós para evitarmos o deserto? Se você quer evitar o deserto, você é covarde. E covarde não entra no reino de Deus. Não entra. Covarde não entra no reino de Deus. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Você não gosta da minha explicação? Bispo, me explica aí, mas por que o fulano fez isso?
problema é dele, eu não sei por que ele fez, e eu não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterra e acabou. Meu pai morreu, acabou. Meus irmãos morreram, acabou. Enterra e vai embora. Vamos em frente. Não, acabou. Eu não vou ficar chorando a morte da bezerra. Não vou ficar chorando aqui o leite derramado. Eu vou correr para frente. Eu sou assim. Quem quiser, amém. Quem não quiser, paciência. A Esté, quando se casou comigo, ela me conhecia. Eu sou assim e acabou. Sim, sim, não, não. Quem não quiser, paciência. Que vai embora, saia fora. Se você está na Igreja Universal do Reino de Deus e não gosta dessa mensagem, vai embora. Vai para outra igreja, vai para onde você quiser. Agora, não venha encher o saco, não. Desculpa lá a expressão. Não venha encher o saco com um blá, 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 não. Eu sei que esse tipo de manifestação, essa manifestação de fé emotiva, é gente doente, fracassada, covarde. São os covardes da fé, os que negam a fé no Senhor Jesus. Jesus, para me salvar, ele deu a vida dele. Ele teve que dar a vida dele, teve que dar a alma dele para me salvar. E o que você acha que ele espera de mim para que eu possa também ser salvo e ajudar os outros? Eu tenho que sacrificar também. Eu tenho que sacrificar. E sacrificar não é só o trabalho, não, porque o trabalho é fácil, é simples. O sacrifício é você enfrentar esse tipo de gente dentro da igreja. Ou com comentáriozinhos fajutos, manifestando uma fé fraca, débil, que nunca vai trazer qualquer benefício. Cuidado com essa gente. Eu deixo postarem e eu não tiro esses comentários para vocês aprenderem os maus exemplos e sai fora disso. Você que vive uma fé inteligente, uma fé racional, uma fé sacrificial, que não vive de que a minha graça te basta, eu vou ficar esperando de braços cruzados. Se eu tivesse esperando de braços cruzados a graça que me bastava naquele momento, eu não estava aqui. A gente estava morto. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, Deus permite os problemas, Deus nos leva, e Ele leva os da fé para os desertos, para que eles venham aprender pelas coisas que sofreram, ou que vão sofrer. Foi o que aconteceu com Jesus. Está escrito que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. E com ele, Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos, e todos os que são da fé inteligente, aprendem com os seus sacrifícios, com as suas dores, com os seus sofrimentos. Tudo que eu passei, eu dou graças a Deus. Eu não vou ficar reclamando. Pelo contrário, hoje eu me lembro dos problemas que nós passamos, dos choros, das lágrimas, das vergonhas. Enfim, eu me lembro, vou dizer para você uma coisa, com gozo na alma, graças a Deus. Poxa vida, Deus foi grande, Deus é grande. Naquela altura ele foi grande, ele teve paciência comigo, ele me aturou. Graças a Deus. Puxa, então hoje a gente está mais experimentado. Ainda não cheguei ao grau máximo. Não, eu estou caminhando. Enquanto eu viver, eu vou ter que sacrificar, eu vou ter que lutar, eu vou ter que... Enfim. Mas cada vez eu vou fazendo com que a minha fé esteja mais alicerçada, fundamentada, e eu não fique na base de uma fé emotiva, uma fé chororô. Não. A fé, minha amiga, é certeza de coisas que se esperam. Certeza. E eu tenho essa certeza que o meu Deus está por cima de todas as coisas, que no final das contas Ele vai me dar vitória. Se eu permanecer com Ele
nessa fé. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.